Ó tu que arrasta multidões, sei que és a maior das sensações, que julga ser um profeta, que avassala as nações, mas promove a ambição, que corrompe o coração. Tu só falas em riquezas, nunca falas em perdão. Não ensinas a perdoar, nem tampouco sobre a dor, sobre o sangue que jorrou, quando Cristo Rei Jesus sua vida entregou e o fez só porque tanto amou. Ignoras o pecado, diz que é coisa do diabo, não condenas o mau caráter, nem conclamas ao arrependimento. É a utopia o tormento, o futuro de lamento, o inferno que te aguarda. Deus, livra-nos deste mal, nos ensina a arrepender, os pecados confessar, anular o nosso ego e a Ti, Senhor querido, somente a Ti amar. Vejo a multidão entorpecida, assoviam, batem palmas, mas esquece que o inferno está à espera de suas almas. Eu não sou contra a prosperidade, mas ela nunca foi a principal e nem mesmo o ideal. Não junteis tesouro na terra, onde tudo é perecível, tão efêmero, passageiro, com perdão da redundância, dessa torpe abundância. O homem vive do suor do seu trabalho, o que plantou se vai colher, e se plantar sua ambição, colherá só ilusão. Mas se esforçar e trabalhar de acordo com o que faz, sei que Deus vai prosperá-lo, com o maior prazer irá abençoá-lo, tornando farta sua mesa. E o dom de adquirir riqueza se converterá no dom do amor, pois não há maior tesouro. É tão fácil falar assim, com esta fala tão gostosa que insufla o nosso ego. É verdade, eu não nego, uma vida de prazeres, já furdada na abundância, que não nega a si mesmo. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Quando inspirei-me quando compus esse poema, eu poderia dar nome aos bois, como costumam dizer aqui na minha terra, mas jamais pretendo fazer isso no meu coração. Eu sempre parto da velha máxima que eu não julgo pessoas, avalio comportamentos. E quantos que não vivem como parasitas, aproveitam aqueles que estão em evidência para condenar e julgar. É condenável sim o procedimento. Essas pessoas, cada uma delas dará conta de si. A própria palavra já se torna o juiz aferidor. Haja visto um texto que está escrito por Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, que testifica-se o seguinte: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, ademoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos,
se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando à fábula. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o seu ministério. Esse é o propósito de Deus para o meu coração, para o meu chamado. Por isso é que eu digo que eu não quero dar nome aos bois. Infelizmente, quantos se tornaram estrelas, quantos se tornaram astros, e talvez até o sejam. Haja vista o cometa, que passa flamejante, rasante e se perde. Ou já que estou fazendo a analogia de astros, quantos não são como a própria estrela? Nós vimos o seu brilho chegar aqui na Terra, mas não sabemos que há muito já se explodiu e transformou-se num buraco negro. E por falar nisso, um buraco negro atrai para si tudo que está em sua volta. É triste nós presenciarmos grandes pregadores que arrastam após si multidões, o que me faz lembrar a história de Moisés, que atraiu após si multidões. E quando chegou à beira do mar, Deus abriu o mar para Moisés. O próprio Jesus Cristo diz algo tão profundo que fala sobre cego guiando cegos. Com o tal do coach que subleva a alma, com essa tão famigerada teologia da prosperidade, do triunfalismo, do relativismo, um tanto humanista, em que o homem vai triunfar, o homem vai vencer, o homem é o centro da questão. Essas campanhas estúpidas que me assustam, mas que Deus me dê graça para que eu jamais queira me valer desses nomes que estão em evidência, famosos que se tornaram importantíssimos, sejam eles preletores, pregadores, cantores, que cobram exorbitantes preços para pregar ou para cantar. Eu não sou contra que se pregue, apesar de que eu acho que existe um texto tão profundo testificado no capítulo 10 do livro de Mateus, onde Jesus Cristo, ao exortar os seus discípulos, tem uma frase categórica dele, quando eles saíram de 2 em 2. É claro que todo aquele que é um teólogo vai dizer que o texto não é bem este, mas serve aqui como um exemplo, porque ele, em determinado momento, foi enfático. Ele disse: de graça dai, de graça recebei. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Digno é o obreiro do seu salário, mas, infelizmente, quantos não estão se locupletando, se enriquecendo, vivendo nababescamente com aviões, carros importados, ao invés de investirem em missões, como também testifica a carta de Tiago, que a religião verdadeira é visitar as viúvas, ajudar os pobres, aqueles que realmente necessitam. Ajudam sim os que são parte da sua família e se enriquece, mas esquece que a vida é efêmera, com perdão da redundância e de propósito desse pleonasmo. A vida é passageira. Eu, ainda há pouco, era um jovem que dançava sobre aqueles enormes globos na tal da discoteca, na época dos embalos de sábado à noite, e hoje já cheguei na classe dos 60. O que será da minha vida daqui a 20, 30 anos? E o que terei de explicar a meu Deus? Qual a voz que ele terá para dizer para mim? Porque com certeza esses irão dizer: Senhor, em teu nome nós não falamos em línguas, não expulsamos demônios, não curamos enfermos. Mas Deus disse a eles: não visitamos. Mas Deus disse a eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas também tem um outro texto, uma outra palavra que Jesus diz, neste mesmo texto: vinde bendito do meu Pai. Enfim, daqui a 100 anos,
Parece longo, parece uma eternidade. Nós somos tão absolutos enquanto estamos vivendo, esquecemos que 100 anos para Deus passa tão rápido. Não somente para Deus, mas para a própria lógica da coisa. Do que adianta eu, através do engodo, através de anátemas, através de uma vida cheia de heresias, de ganância, de soberba, do que adianta isso agora, se daqui a pouco não estarei aqui? E o que terei eu de ouvir de Deus? Vinde bendito do meu Pai? Ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço?